Fala, fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje eu gostaria de falar, de um conteúdo muito importante que está sempre aí em qualquer tipo de concurso, perfeito? Que nós vamos falar sobre função do primeiro grau, ou também conhecida como função afim, perfeito? Então, vem comigo! Bom, galera, como eu já falei para vocês, a função do primeiro grau ela pode também ser chamada de função afim, beleza? Então, como é que a gente pode definir essa função afim? É qualquer função, tá? Deixa eu até colocar o meu ponteiro para que vocês possam enxergar, definidas em IRR, é como se fossem os reais, tá, gente? Então, qualquer função definida entre os reais, dada por uma lei da forma, ou seja, a característica, a função característica da função do primeiro grau tem essa cara. F de x é igual a x mais b, onde a e b são números reais, dado que o a, óbvio, precisa ser diferente de zero, já vou explicar por quê. Primeira coisa, você tem que entender que toda função do primeiro grau tem essa cara. Então, repete comigo. F de x é igual a x mais b. Mas, Rodrigo, quem é f de x? Galera, f de x é a mesma coisa que y, ok? E lembrando que esse azinho é o coeficiente angular e o bzinho é o coeficiente linear. Show de bola? Lembrando, então, f de x é a mesma coisa que o nosso y. Belezinha, gente? Bom, então, galera, eu posso definir no final que f de x é igual a x mais b é a mesma coisa que y, que é igual a x mais b. Perfeito? Y igual a f de x. Então, não precisa mais se preocupar se aparecer f de x. É a função em relação a x. Show? Beleza? Onde x a gente classifica como se fosse o domínio e y a imagem desse domínio. Tá, mas aí mais pra frente a gente consegue entender. Vamos lá. Vamos criar uma situação interessante aqui? Como é que a gente pode definir o gasto diário com uma função dada? Por exemplo, se você vai para um curso, vai para um colégio, vai para uma faculdade, vamos tentar entender como é que funciona isso. Vamos supor que você precisa pegar um ônibus para ir e um ônibus para voltar, certo? E que nesse intervalo aí, quando você vai para o seu curso, você tem um gasto de alimentação. E tem uma cantina lá, por exemplo, onde essa cantina cobra uma promoção de salgado mais o Guaravita, mais o refresco, o que for, R$5. Beleza? Então, olha para cá, galera. Como descobrir quanto você gasta por dia para ir ao curso? Vamos tentar entender isso? Olha para cá. Então, olha assim, ó. A gente sabe que a função, característica de uma função do primeiro grau é f de x é igual a x mais b, certo? Bom, por que eu já coloquei aqui, ó? Se a gente parar para pensar, eu botei assim, já definindo a função, que y é igual a 5x mais 8. Por quê, Rodrigo? Olha para cá. Gente, y, você já sabe que eu vou considerar como meu gasto diário, gasto total daquele dia. O 5 é o valor da minha promoção, da coxinha com Guaravita. Sim ou não? Beleza? O X é a quantidade da minha fome, ou seja, se eu quiser comer 2, 3, 4 promoções dessa, ok, gente? Então, os R$5 é a promoção do salgado, mais o refrigerante. O X é a quantidade, de promoções que eu vou comprar, vai depender do tamanho da sua fome, obviamente. E 8, gente. 8 é o gasto de transporte, vamos dizer assim, que você gasta 4 e pouco, Ou seja, R$4 para ir, R$4 para voltar. Arredondei para ficar mais prático a nossa conta, ok? Então é o transporte. Então, olha que lindo. Com isso, eu consegui definir a minha função, que determina o gasto diário quando eu vou para o curso. Até aí, tudo bem, galera? Sim ou não? Então, beleza. Olha só que interessante. Por que uma função do primeiro grau? Você já parou para pensar o porquê do primeiro grau? Porque o x, galera, esse x aqui tem um expoente elevado a 1. Logo, se o expoente dele for elevado a 1, uma função do primeiro grau. Duvido você acertar se for uma função do segundo grau. É quando o x estiver elevado a 2. E terceiro grau, quando o x estiver elevado a 3. E assim por diante, ok? Então, é mais ou menos que eu quero você pense nesse raciocínio aqui, tá? Olha para cá. Aí, gente, eu posso criar os meus pares ordenados em relação a, Rodrigo, se eu comesse no curso, sei lá, naquele dia, uma promoção,
comesse um salgado e tomasse um refrigerante ou um Guaravita, tanto faz. Como é que ficaria isso, gente? É só você substituir na sua função. Se você tem a sua função, ou seja, se o x for 1, você vai trocar esse x e vai colocar 1. Como é que fica? 5 vezes 1, 5. 5 mais 8, galera, 13. Sim ou não? Que se eu comprar uma promoção naquele dia, o meu total, o meu gasto diário vai ser 13 reais. Ah, Rodrigo, se eu comprasse 5, né? Tava com tanta fome que aquela coxinha não deu o resultado. Então, como é que seria o meu gasto diário daquele dia? Ah, basta você pegar esse 5 e substituir no lugar do x. Como é que ficaria? 5 vezes 5, 25. Mais 8, 33. Beleza? Show? Ah, Rodrigo, agora se eu tô com dinheiro extra e agora eu quero pagar para os meus amigos, vou comprar 10 promoções. Olha, que lindo, né, gente? É só você pegar e substituir. 5 vezes 10, 55. 5 vezes 10, 55. Olhei aqui em cima. 5 vezes 10, 50. 50 mais 8, 58. Olha a loucura. Show? Beleza, é isso, tá? Então, o que a gente acabou de definir aqui? Os nossos pares ordenados. Olha que lindeza. Então, galerinha, nesses pares ordenados, agora, olha que legal, eu posso criar o gráfico da minha função. Como a gente poderia criar o gráfico da minha função? A partir desses pontos criados, dos nossos pares ordenados. Então, aqui, ó, toda é a coluna do x e aqui toda é a coluna do y. Beleza? Como eu posso descobrir o meu valor se eu comprasse 10 promoções? Na sua cabeça, você já sabe como é que funciona isso, porque você já conhece a função. Agora, eu estou criando um desafio. Vamos esquecer a função não foi dada. E só foi dada o gráfico. Como assim, Rodrigo? Vou montar o gráfico aqui para vocês, relacionados aos pontos que a gente achou, e eu quero que você descubra para mim depois, somente com um gráfico, qual é o valor de 10 promoções. Quanto eu vou gastar naquele dia se eu comprasse 10 promoções, ok? Então, olha para cá. Primeira coisa, você tem que saber que é o plano cartesiano, que é o eixo x, o eixo y, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, beleza? Ou seja, onde tem o valor de x, vai encontrar com o valor de y. Ou seja, no ponto 1, 13. O x está aqui e o 13 do x está aqui. O encontro deles forma o ponto, beleza? O encontro dos 5 com 33, mesma coisa. E também o encontro de 10, que vai justamente formar o y, que é o y que eu quero descobrir. Ok, galera? Formei os meus pontos e, óbvio, que é uma função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau é uma reta. Grava isso. Ou seja, com essa ligação desses pontos, eu consigo criar a minha reta. Beleza? Mas a minha pergunta fica, Rodrigo, como eu posso descobrir esse y? Lembra? Eu não te dei a minha função. Como é que eu posso descobrir isso? Gente, simples e fácil, não é difícil. Eu posso fazer a partir do quê? De semelhanças de triângulo. Eu posso tentar buscar alguns triângulos aqui que tenham valores inteiros e que envolva o valor de y que eu quero descobrir, para que a gente consiga fazer essa questão sem precisar da sua função. Por exemplo, eu poderia buscar esses triângulos aqui, ó. Eu posso buscar esse triângulozinho aqui. Tá vendo aí? Sim ou não? Vou levar ele para o lado, ok? Se a gente reparar nesse triângulozinho que veio daqui, esse lado aqui vale quanto? De 1 até 5. Ou seja, começou em 1 e terminou em 5. Então, essa base desse triângulo vale quanto? 4. Agora, pensa aqui, ó. Começou no 13 e terminou no 33. Essa altura desse triângulo vale quanto, gente? Vale 20. Sim ou não? Então, eu vou comparar esse triângulozinho com esse triângulozão, né? Por quê? Olha a base desse triângulozão agora. De 1 foi para 10. Né? Então, vale quanto? Né? Recapitulando, aqui no triângulozinho vale 20, né? Aqui, a sua base vale 4. Agora, no triângulozão, né? O triângulozão é esse aqui, né? Começa no 1 e termina no 10. Então, vale quanto? 9, essa base. E a altura dele? Começa no 13 e termina no y. Ou seja, é sempre o final menos o inicial. É isso. Então, vai ficar y menos 13.
Como esses triângulos têm a mesma angulação, tá vendo aqui, ó? Então, tem o mesmo ângulo, né? Então, eles são semelhantes. Né? O que significa um triângulo semelhante? Você pode fazer justamente por proporcionalidade. O que significa proporção? Igualdade de razões. Então, como é que faz? Fala assim comigo, ó. Ladinho está para ladão, assim como basinha está para basão. Repete, vai. Ladinho está para ladão, assim como basinha está para basão. Ou seja, o ladinho aqui, que é 20, está para o ladão, que é y menos 13. Ok? Assim como a basinha está para basão. É isso. Então, ladinho está para ladão, assim como basinha está para basão. Se você reparar, eu sempre comecei do pequenininho e fui para o grandão. Show de bola? Então, beleza. Aí, gente, o que eu quero dizer com isso, né? Que você não pode começar do pequenininho do grandão e depois do grandão para o pequenininho. Não pode. Então, se você começou de uma ordem, pequeno para o grande, o outro lado também é do pequeno para o grande. Show? Beleza. Então, vamos lá. 20 está para y menos 3, né? Sobre, quando a gente fala está, né? Eu boto sempre essa divisão, assim como, igual a 4 divididos por 9. Show? Beleza. Acabei, fiz a minha proporcionalidade, certo? Ou seja, se eu fiz a minha proporcionalidade, gente, na igualdade eu poderia cortar o 20 com 4 para poder simplificar essa minha proporcionalidade. Então, como é que fica? 20 dividido por 4, vou dividir esses dois números por 4. 20 por 4 dá 5 e 4 por 4 dá 1. Show de bola? Beleza. Então, como é que fica isso agora? Não tem mais nada para simplificar. Então, a gente multiplica credo, multiplica cruzado, ok? Então, como é que fica? Y menos 13 vezes 1, que é y menos 13, 9 vezes 5, que é 45, ok? Gente, y menos 13 igual a 45, tudo que é número de um lado e letra do outro. Quando muda de lado, muda o sinal, acabou. Leva esse menos 13 para o outro lado. Como é que fica? Y igual a 45 mais 13. Logo, vai ficar quanto, gente? 58. Ou seja, o mesmo resultado que nós tínhamos achado anteriormente quando a gente conhecia a função. Então, gente, se uma questão de qualquer concurso, de qualquer prova, estiver dando somente o gráfico, você pode fazer pelos triângulozinhos. É isso. Beleza? Show de bola. É óbvio. Dica que eu dou para você, tá? Pegue triângulos um triângulo que só tenha todos os valores possíveis e o outro triângulo que tenha as letras. Senão você não vai conseguir fazer, né? Porque vai ser letra com letra e aí. Show? Galera, então já determinamos, já entendemos como é que a gente faz isso, né? E agora, o que eu queria ensinar para vocês? Como é que a gente pode descobrir a função somente com gráfico? Porque ali na questão anterior, né, no slide anterior, a gente só achou o valor de y. Tudo bem, gente? Então, o que eu quero mostrar para vocês nesse slide? A gente sabe que a função afim, a função do primeiro grau, tem a característica que é ax mais b, certo? Aí, o que acontece? Eu vou pegar um triângulozinho aqui, certo? E nesse triângulozinho, a gente também tem como determinar de cara o seu coeficiente angular. Lembra? Eu falei para vocês que o A corresponde ao coeficiente angular e o B corresponde ao coeficiente linear. Ou seja, eu tirei já esse triângulo justamente isso porque a reta tem esse ângulo. Então, por isso que esse A é correspondente, né, justamente a essa angulação. Por isso que é coeficiente angular. Beleza? E como é que a gente pode determinar esse coeficiente angular? Tem uma dica muito fácil, né? Se você reparar, eu peguei esse triângulo aqui referente a esses dados. E a gente tem esse ângulo que eu posso chamar de alfa. E no triângulo aqui é um triângulo retângulo. Sim ou não, gente? Ou seja, o triângulo retângulo é que possui um ângulo de 90 graus. Isso mesmo. Logo, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Tudo bem? O que eu quero dizer para vocês? Que esse meu coeficiente aqui angular, que é o A, é a mesma coisa que a tangente de alfa. Vocês lembram no triângulo pitagórico? Quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente tem aquelas relações de cateto oposto, cateto adjacente, a hipotenusa. Vamos relembrar aqui, ó, nesse triângulo. Quem é a hipotenusa? Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ok? Cateto oposto ao ângulo, é isso aqui, ó, oposto ao ângulo, tá? E adjacente é o que está do ladinho dele aqui. Então, aqui é o adjacente, aqui é o oposto e aqui é minha
hipotenusa. Então, a gente sabe que, por exemplo, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, por mais que você não tenha visto ainda essa parte de ângulos, não tem problema. O que eu quero que você decore, tá? Que o A, ele sempre vai ser o tangente desse ângulo. Como assim, Rodrigo? Ou seja, o que é o tangente desse ângulo? O tangente de alfa que eu chamei. É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, basta você pegar a altura desse triângulo e dividir pela base desse triângulo e você vai achar o A. É isso, ok? Então, olha como é que fica. A gente sabe que a altura desse triângulozinho aqui é 20. E a base desse triângulozinho aqui é 4, porque começou no 1, terminou no 5. 5 menos 1, 4. É sempre o final menos o inicial. Tudo bem, gente? Sim ou não? Beleza! Vamos fazer a conta. Como é que ficaria isso? 20 dividido por 4. Então, já descobri que o A vale quanto? 5. Acabou. É isso. Não é difícil. Logo, como é que eu descubro o B? Eu até coloquei ali, gente? O B é igual a 8. O B não tem uma variável x, É o meu coeficiente linear. Então, sempre esse coeficiente linear que estiver sozinho em qualquer uma das funções é justamente quando ele corta o eixo y. Então, se a reta cortar o eixo y, é o valor do coeficiente linear. É o valor, nesse caso, de B. Sempre que a reta cortar o eixo y, é o valor de B. Vai! Sempre que a reta cortar o eixo y, é o valor de B. Ou seja, a reta cortou aqui, nesse caso, em que ponto? No ponto 8. Então, esse ponto 8 é o valor de B. Gente, descobriu A por dividir a altura do triângulo com a base, que é o tangente de alfa. Descobriu o B, que é o ponto que corta o eixo y. Acabou. O que você quer mais? Você consegue descobrir a sua função. É claro. Olha para cá. Y não é ax mais b? Então, y é igual ao a, que é 5x mais 8. Acabou. É só isso. Não tenhas medo. Acabou. Boa sorte. Oi, galerinha. Sim ou não? Fácil, Muito bem. É isso. Então, eu estou ensinando metodologias para você. Quando eu te dou a função, como é que você pode jogar ela no gráfico e determinar os seus pontos que você gostaria de descobrir. Agora, como é que a gente descobre valores sem precisar da função? E agora a gente, do gráfico, achou a minha função. Beleza? Muitos problemas pedem assim para vocês. Calcule a raiz da função. O que seria calcular a raiz da função, gente? A raiz, pensa assim, raiz de uma planta, raiz de uma árvore, no solo que bate. Quem é que representa esse eixo horizontal? Não é o eixo x? Então, quando eu perguntar para ti qual é a raiz da função, é quando a reta, nesse caso, que é uma função do primeiro grau, cortar o eixo x. Então, olha para cá. Então, quando essa reta cortar o eixo x, significa que o y nesse ponto é igual a 0. Show? Então, beleza. Vem comigo. Olha para cá. Vou botar aqui para vocês. Eu tenho a nossa reta. Ou seja, se eu prolongar essa reta aqui, pá, prolonguei. Nesse ponto aqui, que vocês estão vendo agora, significa que é a minha raiz. Como é que eu determino a minha raiz? Então, eu quero descobrir esse ponto. Se eu quero descobrir esse ponto, para e pensa. Nesse ponto, o valor de y, olha para cá, olha no gráfico, gente. Vale quanto? Vale 0. Sim, vale 0. Ou seja, bastaria você pegar a sua função, se ela for conhecida, obviamente, igualar o y igual a quanto? A 0. Então, vamos lá, substitui. 5 vezes x mais 8, pega o y igual a 0, tudo que é número de um lado, número do outro, quando muda de lado, muda o sinal, ok? Passa esse 8 para lá, vai ficar menos 8, igual a 5x. Quem está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, como é que fica o x? Menos 8 quintos. Ou seja, ela corta o eixo x em que ponto? Menos 8 quintos. É isso. Sim ou não, galerinha? Agora, eu queria determinar alguns tipos de função, Como assim? Olha que interessante. Eu tenho diversos tipos de ângulo aí. Eu tenho aqui, quando o meu ângulo for 0 graus, quando for,
menor que 90, quando for igual a 90, quando for maior que 90, certo, gente? Como é que a gente entende isso? Ó, só para você entender, olha essa animação que eu fiz para você visualizar. Primeiramente, eu tenho aqui uma função constante. Ó. O que é uma função constante? Por mais do valor que x seja, ou seja, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, sempre vai dar o mesmo valor de y, ok? Isso significa uma função constante. Ah, então olha só para cá. Se eu mudasse a angulação dessa função constante, olha como é que ficaria. Ela viria para esse ângulo, certo? Ou seja, esse ângulo agora é maior que 90. Ah, e se ela fosse igual a 90? Ah, e agora se ela fosse maior que 90? É isso. Tá? Então, só para que você possa entender o comportamento desses gráficos. Então, ó, quando a minha função for constante, é porque o ângulo é 0 graus. Se o ângulo é 0 graus, amor, a função é constante. Vai ser o eixo, o f de x vai ser o b, né? Nesse caso aqui. Né? Que a gente sabe que f de x não é igual a x mais b? É. Então, ó, f de x vai ser igual a b, certo? Agora, se o ângulo for menor que 90, tem um ângulo aqui, né? Esse tem o meu ângulo alfa aqui, A, né? Então, vai ser normal a sua função. f de x é igual a x mais b. Agora, se for igual a 90 graus, galera, não vai dar para fazer, ok? Não existe tangente de 90, beleza? Para valores reais, tá bom? Agora, se ele for maior que 90 e menor que 180, que vai ser um ângulo obtuso, ou seja, eu vou começar a ter não mais uma função crescente, e sim uma função decrescente. Para tudo! Opa, então já entendi, Rodrigo. Sempre que tiver nessa angulação é uma função crescente. Sempre que tiver nessa angulação é uma função decrescente. Então, crescente, decrescente. Crescente, decrescente. Show? É isso. Beleza? E reparando que a função crescente, o nosso coeficiente angular é positivo. E a função decrescente, o nosso coeficiente angular é negativo. Show de bola? Ângulo agudo. Agudo começa com A, só para relembrar. Menor que 90. Ângulo obtuso começa com O. Maior que 90 e menor que 180. Show? Só uma dica para você poder memorizar isso. Belezinha? A gente, quando fala estudo do sinal de uma função, ele está perguntando, Rodrigo, quando é que vai ser o y vai ser positivo? Para quais valores de x? Quando ele vai ser negativo? Quando ele vai ser nulo? Tem questões que perguntam sobre isso, tá, gente? Então, olha para cá. Primeiramente, eu vou pegar um exemplo, né? A gente sabe que a nossa função característica é a x mais b, tá? Se eu pegasse esse exemplo aqui, ó, f de x igual a x menos 2. Para conseguir fazer o estudo do sinal, é você achar a raiz da função. E como é que a gente acha a raiz da função, hein? Basta você igualar o y igual a 0. Então, vamos lá. Igualei a 0, olha como é que fica. Né? Tudo que é letra de um lado e número do outro, o x vai ser quanto, gente? Leve esse menos 2 para lá. Fica mais fácil, né? Para você não precisar multiplicar por menos 1 depois. Então, você já descobriu que a raiz é igual a 2. Agora, vamos fazer o estudo do sinal. Se a raiz é igual a 2, é porque essa reta, olha aqui, ó, a reta minha que está vermelha, corta o eixo x no valor igual a 2. É isso, tá? Então, beleza. Essa função é crescente ou decrescente? De cara, você sabe que ela é crescente. Por quê? Ax mais b, quando A é positivo. Quem é o valor de A aqui? Nesse caso, o Rodrigo não tem A. Tem sim, tá, gente? É 1. Quando não está aí, 1x é a mesma coisa que x. Então, o valor de A é aí 1. Se é 1, é porque é maior que 0. Se é maior que 0, é porque uma função é crescente. Beleza? Então, olha para cá. Então, olha que interessante. Tudo que é para cima do eixo x é positivo. Tudo que é para baixo do eixo x é negativo. Ou seja, o que eu posso concluir com isso? Que quando a minha função de x for igual a 0, é porque o meu x vale 2. Né? Quando é que a minha função de x vai ser positivo, maior que 0? Ou seja, ela vai ser positiva quando for maior que 2. E quando ela vai ser negativa? Quando ela for menor que 2. É isso que estudo sinal, é você identificar quais são os valores de x para que essa função seja positiva, ou negativa, ou nula. Ok? Outro exemplo, então, aqui, ó. Olha para cá. Agora pegasse aquele mesmo exemplo e botasse um menos na frente. Ou seja, qual o valor de A aqui? É menos 1. Ou seja, se é menos 1, essa função é decrescente. Ok, gente? Se liga nisso. Se ela é decrescente, né, a gente sabe que nossa angulação não vai ficar mais assim, ela vai ficar ao contrário. Ok? Então, olha para cá. Vamos primeiramente determinar a raiz dessa função.
Ou seja, o f de x, que é o y, vai ser igual a zero. Passa esse menos x para esse lado. Quando muda de lado, muda o sinal. X igual a quanto? A menos 2, certo? Olha como é que fica a minha angulação aí, certo? Mudou. Logo, gente, tudo que é para cima do eixo x é positivo, tudo que é para baixo do eixo x é negativo. Ok? Ou seja, quando é que essa função é igual a zero? Quando é que o y é igual a zero? Quando for igual a menos 2. Né? Tá faltando um menos aqui, coloca, por favor. Deixa eu colocar aqui. Tudo bem? Agora, quando essa função é maior que zero, ou seja, positivo, quando ela estiver, né, abaixo, olha para cá, ela só vai ser positiva para cá. Ou seja, quando esses valores de x forem menores que menos 2. Ok? Então, coloca aí x tem que ser menor que menos 2. Aí sim, o seu y vai ser positivo. Ou seja, a função é decrescente justamente por isso, né? Quando diminui o valor de x, aumenta o valor de y. Né? E quando você aumenta, olha para cá, o valor de x, é bem interessante isso, né? Quando aumenta para a direita, né? Aumenta para lá, você diminui o valor de y, beleza? Então, quando x for maior que menos 2. Sim ou não, gente? Bem interessante, né? Então, esse é o nosso estudo dos sinais, ok? Bom, gente, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, volta ao vídeo, me inscreva aqui, sem problema nenhum, tá bom? Então, ficamos por aqui. Um beijo grande no coraçãozinho de vocês. Tchau, gente! Foi um prazer enorme de estar com vocês nesta manhã maravilhosa. Um beijo grande no coraçãozinho de vocês e até a próxima aula. Tchau, gente!